Como é que o nosso cliente vai utilizar um produto e ter benefício com o produto? É um produto que foi desenvolvido no Brasil, pensado no Brasil, foco no Brasil. Como é que a gente faz o nosso cliente ganhar mais dinheiro com o que a gente está lançando? Como é que ele ganha com a Travicar? Ou seja, onde é que a Travicar pensou, evoluiu, melhorou para que ele tivesse realmente um ganho? E aonde que é esse ganho? Como é que a Travicar desenvolveu essa linha de GPS? Como é que ela chegou um belo dia e decidiu, olha, vamos migrar ou evoluir, né? Sair de uma linha de equipamento mecânico, né? Na qual já teve uma evolução anterior da linha de alumínio, passando por uma linha de aço inox. A Travicar sempre fabricou as peças mecânicas para todos os aviões, sempre fabricou os bicos de pulverização, que na época eles eram bicos em latão, né, em bronze, e houve uma migração, uma evolução de mercado, e a gente começou a tentar entender o mercado, o que o mercado estava precisando, o que realmente tinha deficiência e o que a Travicar podia fazer, né, com toda aquela expertise que ela já trazia já de pelo menos 40 anos, né, de mercado. Hoje ela tem 54, mas na época ela tinha 40. E a diretoria da empresa se reuniu e disse, não, a gente precisa dar um salto de inovação, de tecnologia, e claro que tudo isso dentro dessa análise de mercado realmente é difícil. É tu pegar uma empresa que tem um foco praticamente 100% na parte mecânica e transformar esse foco para a parte eletrônica, começar a migrar. Isso incide em mudança de funcionários, em acréscimo de funcionários, em acréscimo de tecnologias, mudanças dos perfis de funcionários que queriam abordar esse tipo de produto, né? E da nossa própria experiência de mercado. A gente tinha experiência na parte mecânica, na parte completa de equipamento, de bicos, de válvulas, de filtros, toda essa função, e a gente não tinha realmente naquela época um domínio de eletrônica, não tinha ainda, eram as primeiras reuniões que a gente começou a fazer para começar a incluir esse tipo de produto, né, no nosso hall de equipamentos. E tudo isso se deu justamente a diretoria chegando e, olha, a gente tem que não migrar, a gente tem que evoluir, a gente vai chegar e vai montar um time de TI, um time de engenharia, focado na linha de eletrônicos, né? E essa linha de eletrônico justamente foi o nosso foco, né? Basicamente naquela virada ali de 2008, 2009, talvez ali início de 2010, a gente se perguntava, bom, como é que a gente vai dar esse andamento, como é que a gente vai montar esse time, como é que a gente vai começar isso do zero, porque na verdade a Travicar, ela, como eu falei, ela era uma empresa que dominava todos os processos de fundição, usinagem, estamparia, tudo que se fazia, né, a parte mecânica, mas tinha que entrar nessa parte eletrônica. Então tudo isso foi uma, vamos dizer assim, não, eu diria uma dificuldade, né, mas era uma questão de ter uma superação disso tudo, né, como é que a gente ia dar o passo 1, né, como é que isso foi feito o passo 1. E a diretoria, na época, ela foi muito clara, a gente vai fazer, a gente vai montar, a gente vai chegar nesse time, a gente vai estruturar, e a gente deu início a essa jornada da inovação, né, na linha do GPS. Na verdade, no início, a gente primeiro resolveu fazer um desmembramento da linha do GPS, a gente estava pensando como é que a gente faria isso, a gente resolveu entrar primeiro na linha de fluxômetro. Então a gente, né, naquela época, a gente estruturou toda a parte de inovação, de criação, para entrar na linha de eletrônica através do fluxômetro. A gente entendeu que era um produto, de certa forma, mais simples de fazer, depois descobriu que, na verdade, é um dos mais difíceis de fazer, né? Mas que parecia ser simples, né? Não, olhando de fora, não, esse produto é fácil, a gente vai pegar ele é um controlador, a gente consegue fazer, a gente monta uma equipe, começa a trabalhar nisso. E aí, ao longo do tempo, a gente foi descobrindo que a gente estava nos deparando com um dos produtos mais difíceis de fazer, que era o controle de fluxo de fato, porque até então a gente via no mercado os sistemas de fluxo, eles eram, vamos dizer assim, o funcionamento deles não era como a gente achava adequado, eles eram produtos que, se tu olhava para a válvula estava parada e o GPS estava mostrando oscilações, né?
mas a válvula estava parada. Então, se a válvula estava parada, obviamente não havia uma correção de fato e precisa como a gente imaginava que era importante nesse momento, né? E aí a gente começou a desenvolver o nosso de volta. Realmente era muito complicado fazer com que a válvula trabalhasse o tempo inteiro, ficasse corrigindo o tempo inteiro o fluxo, né? Com a variação que tem no avião, um avião rápido, uma alta uma vazão passando ali na tubulação, e eu tinha que fazer a leitura, fazer a correção. Então, naquela época, a gente como empresa, se viu, né, todas as dificuldades de inovação, de criação, mas que elas foram superadas, né? E junto a gente acabou não se dando por conta, mas havia já, além num setor de inovação para a linha de eletrônico, que no início era fluxômetro, a gente já tinha junto uma linha, um aprimoramento no setor do eletrostático, né, na empresa. Então, junto já ganhou uma nova readequação do eletrostático, melhorias de produtos. Junto com isso também a gente fez lançamentos na linha de bicos pulverizadores, já em polímeros, em outros segmentos que o mercado começou a demandar. Então, o que é importante tudo isso? Entender que a Travicar sempre fez algo pensando 5, 10, 15, 20 anos na frente, e o que ela podia trazer de melhoria para o mercado. Então, para nós, como eu citei no exemplo do fluxômetro, era muito fácil a gente simplesmente copiar o fluxômetro, copiar os erros do que tinham nos outros equipamentos e repetir os erros. Isso nunca foi o nosso objetivo. Então a gente sempre olhou para aquilo, não, isso se é para fazer assim, a gente não faz, né? E o nosso time, como a gente montou um time do zero, montou uma nova empresa dentro da Travicar, focado em eletrônica, a gente não tinha uma total expertise, mas a gente sabia o que a gente queria. Então isso foi muito claro para nós, que sempre foi claro isso na história inteira da Travicar, que a gente não faria qualquer coisa, ele sempre faria algo que realmente tivesse DNA da Travicar, tivesse evoluções, tivesse melhorias, tivesse crescimento e trouxesse de fato melhoria para o mercado. Então, o nosso primeiro produto na linha de eletrônico do avião se tornou o controle de fluxo, e esse controle de fluxo fazendo algo que não se fazia até então, um controle online do sistema. Ele não parava de trabalhar, ele era uma válvula que ela atuava o tempo inteiro corrigindo, e isso não tinha no mercado. Então, quando a gente montou esse produto, mas um pouquinho isso, a gente trouxe uma grande evolução no mercado, que era sempre o nosso intuito, né, o nosso DNA de evoluir, aprimorar, e a gente começou, de fato, a entrar no mundo eletrônico. Então, isso foi lá, se não me falha a memória, nos anos ali 2013, 2014, a gente adentrou, né, final de 12, início de 13, 14, e a gente começou a trabalhar esses produtos. Né, na época a gente foi usando isso como uma experiência para a nossa contínua evolução na linha eletrônica. Ao mesmo tempo, como eu falei, a gente foi evoluindo outros sistemas que a gente também tinha na empresa, no caso o pulverizador eletrostático, que também ganhou, né, novas roupagens nessa época, melhorias eletrônicas, porque quando a equipe está trabalhando, tudo vira ebulição, tudo a gente começa a olhar um produto, já olha outro, já começa a olhar outro, e tudo isso começa a ganhar uma vamos dizer assim, uma energia de mudança, e a melhora já vem para tudo que é setor. Então, os setores que não estavam na previsão inicial, foram agraciados com a, com aquela qualidade toda que a gente estava em ebulição naquele momento, e a gente deu entrada em outras linhas de produtos. E aí começamos a pensar, não, mas o que a gente quer é um GPS. A gente quer realmente montar um GPS por completo, não só um pedaço. Que nem eu disse, como a gente começou com o fluxômetro, que parecia ser algo fácil, e era algo bem complexo para nós, né? Acabou ficando, depois de tudo, depois que a gente chegou no final, quase nos finalmente de hoje, olhando hoje, o fluxômetro era um dos produtos mais difíceis de fazer, né? E a gente fez ele, de certa forma, rápido, né? O produto consistente, o produto que o mercado absorveu e rapidamente já, claro, sempre tem correções, sempre tem melhorias, sempre tem as melhorias e mudanças que vão ser sempre contínuo quanto lança uma tecnologia, mas a Travicar sempre seguiu um patamar. A gente vai lançar um produto, a gente vai ficar em cima do mercado junto, a gente vai corrigir os erros que vão aparecer, e a gente, ao longo dessa caminhada toda, a gente vai aprimorando ele e entrega sempre cada vez melhor, né? E o time sempre aumentando. Quando a gente estava, o fluxômetro já estabilizado, pleno em funcionamento, a gente já estava desde 2012, 11, 12, na programação do GPS, e também a mesma coisa, a gente olhou para o GPS e disse, olha, a gente não pode repetir o que tem, não pode fazer um produto que tenha dificuldade para o usuário. Então,
nossas primeiras reuniões nesse sentido do GPS foi: "Tá, mas para um pouquinho, o que que a gente vai trazer de diferente do mercado, o que que a gente vai corrigir do mercado, porque a gente não quer um produto que a gente tenha que, chegar com ele no mercado, cópia de algum outro, né, ou semelhante, ou cópia que seja, zero evolução, zero melhoria, e a Travicar, com o DNA Travicar, disse: "Não, isso não vai acontecer, a gente vai, antes de fazer qualquer produto, a gente vai sentar e vai estudar", né. E aí, nesse estudo, a gente foi para o mercado, sentou com os clientes, sentou com pilotos, com donos de empresas de aviação, sentou, conversou, inúmeras reuniões para entender: "Tá, mas o que que vocês querem? O que que vocês enxergam de falhas nos equipamentos que tem hoje? Como é que vocês pensam numa melhoria? Que opiniões vocês podem nos dar?" E a gente começou a fazer um trabalho, de novo, de sentar aquilo tudo, ver o que que dá para fazer realmente, o que que a tecnologia da época nos permitia fazer, e a forma de criar esse GPS. Então a gente sentou, né, nas nossas reuniões, e hoje vocês podem ver, o GPS Travicar, ele é algo que hoje parece simples, né, quando o pessoal vai utilizar, mas na época, e pegando na época que ele foi lançado, ninguém fazia dessa maneira. Ninguém utilizava, ou ninguém desenvolveu um GPS no modo que a Travicar desenvolveu. Ou seja, o que que a Travicar pensou? Eu preciso trazer para o cliente uma utilização facilitada, um produto robusto, consistente, rápido, e que ele consiga, ao longo desse tempo, ele não precisa perder tempo no produto. Ele senta, liga o equipamento, ele rapidamente sabe utilizar. Rapidamente ele aprende como que faz uma ação, como é que ele desfaz aquela ação. Então, um produto totalmente interativo. Isso não era o padrão da aviação agrícola até aquele momento. Os equipamentos que tinham no mercado, e até hoje, diga-se de passagem, são produtos extremamente complexos de uso. Ou seja, se tu não pegar o manual do produto, não sentar, ler todo o manual, interpretar o manual, chegar para utilizar um produto, tu não consegue utilizar, porque eles não são interativos, eles não te perguntam o que eles necessitam, eles simplesmente jogam na tela de operação e tu tem que saber como ajustar. E a Travicar pensou assim: não, exatamente ao contrário, eu não posso trazer para o cliente a dificuldade é para o fabricante, a dificuldade é de quem desenvolveu. Ou seja, se eu não consigo desenvolver algo que vai facilitar a vida do usuário, eu tenho que repensar, fazer de novo. E a Travicar, ela moldou todo o software dela em cima justamente desta facilidade, tudo muito interativo e de muito fácil utilização, né. E então essa inovação do mercado foi, a gente lançou o GPS, finalizado em 2016, né. Para nós é um produto bem recente a nossa linha, diga-se de passagem, um produto aí de 8 anos de mercado, mas, e eu vou falar logo à frente, é um produto que escalou de uma maneira absurda, né, e a gente está aqui hoje. Eu não quero fazer injustiças aqui com alguns clientes, né, mas a gente tem que agradecer alguns clientes que na época confiaram no nosso produto, confiaram na nossa ação, confiaram de fato na nossa inovação. Por exemplo, a KL Aviação Agrícola foi uma empresa que apostou no produto Travicar, mesmo ele tendo, na época de lançamento, várias coisas para corrigir, melhorar, evoluir, né, como sendo o primeiro uso do produto em campo de fato, né, eles deram vamos dizer assim, a cara de confiança. A Nitz Aviação Agrícola também, que eu me lembro de cabeça, a Nitz Aviação Agrícola sempre nos apoiou em toda essa caminhada. O senhor Pedro Cosmos também foi outro cliente que também acreditou na Travicar, e eles tinham na cabeça assim: a Travicar é uma empresa que fabricava equipamento de pulverização, parte mecânica. Tá, mas para um pouquinho, entrou na parte eletrônica, como assim? O que que vai vir disso aí? Como é que vai vir? Que produto vem disso? E a Travicar foi ali e mostrou que realmente ela tinha total capacidade de adentrar no mercado, né, e mostrar para o usuário que ele podia ter acesso a um novo tipo de produto, a um novo tipo de funcionalidades que ele não tinha até então, né. E isso a Travicar, de novo, buscando aquele DNA de evolução, de melhoria, de mercado, olhando para o mercado brasileiro, olhando para a dificuldade, inicialmente aqui no mercado brasileiro, né, ao qual a gente estava operando o produto e desenvolvendo o produto nas especificidades do mercado, né. Então a gente sabe que toda a dificuldade que teve, todo aquele período de dificuldade, as superações dos produtos, né, a própria montagem do time, o time capacitado para desenvolver toda essa linha de produtos, né, e o sucesso dessa linha de produto, que hoje a gente pode
se orgulhar que a gente fala de 8 anos de mercado, mas já passamos de 1.300 unidades de GPS em utilização, acho que até muito mais do que isso. Porque de fato eu não peguei esse dado preciso, então, mas ele já passou de 1.300 unidades. Tá? Então esse produto hoje, ele é comercializado no mundo todo, ele tem obviamente, a pegada muito mais forte no Brasil, né? As aeronaves novas, o Air Tractor que vem de fora do Brasil, já vem com o DGPS Travicar, o próprio Embraer aqui também, Ipanema 203, também, larga escala de utilização do DGPS Travicar. Então, o que a gente vê com tudo isso? A gente tem um produto extremamente preciso, extremamente qualificado, ajustado para os mercados, ajustado com o que o cliente quer utilizar hoje, né? E ele é um produto que foi desenvolvido no Brasil, pensado no Brasil, foco no Brasil, de uma empresa que tinha uma expertise extremamente alta na parte mecânica, na parte funcional, parte de utilização de pulverização, e que um dia resolveu entrar no outro segmento, né, no mesmo segmento, mas aprimorar o segmento e entrar numa linha de eletrônica, praticamente muda 100% o que mudou 100% do nosso time da empresa, porque hoje a Travicar ela tem a nossa filial aqui em Porto Alegre, ela conta com mais de 100 funcionários, e o time focado em TI, né, a parte de programação, né, passa de 25 pessoas, o time... Então, assim, a gente pega hoje, só na nossa sede aqui na Matriz, um time completo, trabalhando dentro da empresa, focado na inovação, focado na melhoria, focado no desenvolvimento, focado... Então, a gente está falando hoje aqui, mas a gente tem muitos produtos aí que já estão em fase de andamento, de lançamentos, e o importante de tudo isso, a gente entender como é que a gente faz, né, a dificuldade do empresário quando ele olha aquele cenário. Tá, mas e fabricar produto mecânico, beleza, domino isso, já faz desde 1970 que a gente faz. Como é que a gente entra no outro segmento? Como é que isso pode ser empregado numa empresa que tinha uma linha mecânica, né? Isso a gente, a Travicar, se orgulha de realmente fazer essa grande mudança, e tudo isso, além dessa alteração focada inicialmente no que era o foco 1 GPS, que ganhou benefício por eletrostático, ganhou benefícios, uma série de ganhos, né? E o mais importante, assim, como é que o nosso cliente vai utilizar um produto e ter benefício com o produto? Então, essa é a parte mais importante, a gente sempre pensou nisso. Como é que a gente faz o nosso cliente ganhar mais dinheiro com o que a gente está lançando? E essa é é uma das nossas, vamos dizer assim, um dos motivos que a gente começou a gravar isso aqui hoje, esses vídeos hoje, para realmente mostrar para o cliente como é que o que é a Travicar e como é que ele ganha com a Travicar. Ou seja, onde é que a Travicar pensou, evoluiu, melhorou para que ele tivesse realmente um ganho, e aonde que é esse ganho?